Abrindo Portas se trata de uma iniciativa criada por uma consciência buscadora com o objetivo de oferecer a outras consciências também buscadoras a possibilidade de se conectarem, na tentativa de sua expansão nos inúmeros saberes sobre o humano. Aqui, nomes ou identidades pertencentes ao mundo cotidiano não são importantes. Portanto, elas serão preservadas no anonimato, permitindo que apenas consciências se manifestem no campo dos saberes. Abrindo Portas não pretende explorar saberes no campo complexo e erudito, e sim pretende transformar temas, mesmo que complexos, em linguagem acessível, cotidiana, para que qualquer consciência que busca sua expansão possa avançar no campo do entendimento dos vários temas que serão abordados. Entendemos que não existe o milagre de saltos quânticos no campo da evolução das consciências humanas. Portanto, não há a pretensão de oferecer um caminho para a iluminação. Existe sim a missão de oferecer a cada encontro pequenos lampejos de luz que mostrem à sua consciência o caminho da sua expansão ao compreender os temas expostos. Basta para isso que você esteja com sua porta aberta, assim como estará a nossa, e permita a troca de saberes. E lembre-se sempre, a porta que permite a expansão da sua consciência somente se abre de dentro para fora. Não há como oferecer expansão quando uma dessas portas estiver fechada. Bom, a gente vem discutindo, acho que nas últimas semanas aí, o trabalho do Eckhart Tolle, né? No livro O Poder do Agora. E aí tem um pensamento que acabou nos atormentando aí, acho que essa última quinzena. Se eu tiver que ter uma ideia, ainda que generalista, mas quando eu olho e lanço um olhar para fora, eu percebo hoje o nosso país com uma inflação voltando a ser galopante, com desemprego numa condição difícil, a condição social cada vez pior, a condição política cada vez mais alienada e distante da população, com ideais e vontades que simplesmente não impactam em nada na nossa vida, transformando o meu cotidiano numa situação extremamente delicada, né? O nosso cotidiano. Quantidade de gente morando na rua, né? Aumentou. Assustador, é verdade, assustador. E aí, como que eu vou simplesmente observar isso e não ser apático a tudo isso, né? E o pior, né? Se eu de fato observar isso, como não mergulhar num sentimento de indignação, de irritação, de impotência frente a tudo isso que está acontecendo, né? É interessante que a solução normalmente das pessoas é colocar uma bomba, né? Vamos pôr uma bomba, acaba com tudo e começa de novo. O que isso quer dizer, né? Como nos posicionarmos frente a isso, né? Como é que a gente vai se posicionar frente a isso, né? Eu te diria o seguinte, a primeira reação que a gente observa em nós, né? Que nós estamos, obviamente, sendo impactados por tudo isso, a gente se comporta dentro da cultura reinante, né? Que é, o tempo todo, a gente observa o que os políticos estão fazendo, observa os efeitos que isso que você está colocando, né? Geralmente, essas crises são por más decisões ou por carência dos próprios líderes que temos, etc. Mas o fato é que a situação está aí, né? A situação está presente, já é um fato. E nós nos comportamos o tempo inteiro julgando isso. Isso é o normal, né? Então a gente julga, fala um monte de coisa ruim, enfim,
Inflação. Falamos que não dá mais para comprar, falamos que vou no supermercado, o dinheiro não vale nada, estamos sempre nos queixando, né? Essa queixa, ela provém de um julgamento. Sim. Né? Eu observo o fato e julgo esse fato com uma lente se eu gosto ou não gosto. E se não gosto, eu meto pau. Se não gosto, eu estou o tempo inteiro falando coisas ruins. Né? Que aí justamente esse que é o ponto que o Eckhart Tolle coloca, de você, em estado presente, né? Se você está em estado presente, você cessa o julgamento. Né? Mas como você cessar esse julgamento frente a tal situação escalabrosa que estamos vivendo, que estamos sendo afetados, né? É realmente um choque, né, de você, um choque de cultura, né? Quando você estuda como você ser melhor e você entra nesse capítulo próximo que a gente vai citar daqui a pouco, né, que é a questão da consciência, como escapar do ciclo alegria-sofrimento, porque na verdade a gente vive dentro desse ciclo. Os próprios budistas, enfim, colocam o ciclo de samsara, né? Uhum. Que a gente vive entre alegria e sofrimento o tempo inteiro. E esse ciclo se repete, o tempo inteiro se repete, se repete. Ora eu estou alegre, ora eu estou neutro, ora eu estou sofrendo por N razões, seja porque a vida está ruim, seja porque alguém adoeceu, enfim. Então, a nossa vida é um pêndulo, né? Entre positivo e negativo. E vivemos nosso cotidiano nesse ciclo, positivo e negativo, positivo e negativo. O que o Eckhart Tolle propõe é você quebrar isso. Que é isso que tem nos atormentado nos nossos pensamentos nos últimos 15 dias, que você fala, puxa vida, mas a minha cultura, desde que eu me conheço por gente, eu me comporto dessa forma. Eu observo os fatos da vida e tenho uma opinião sobre eles. E aí que está o problema. O fato de eu ter uma opinião. Porque para chegar a ter uma opinião, eu fiz um julgamento. Né? E esse julgamento, na hora que eu julgo algo, estou julgando com minha régua se é positivo ou negativo, e se for negativo, eu estou vibrando nessa frequência, porque eu sinto. Então, inflação alta, não consigo comprar o que eu quero, eu fico raivoso. Então, eu estou vibrando numa frequência de raiva. Eu estou alimentando o meu ciclo, né, do pêndulo. Estou alimentando, estou levando o meu pêndulo, né, estou dando força ao meu pêndulo e mais para o lado negativo. Aí esqueço isso, aí vem uma notícia boa de que fulano se recuperou, que fulano vai, aí estou alegre. Então vou com o pêndulo para o outro lado. E fico nesse ciclo de alimentando esse pêndulo para lá, para cá, para lá, para cá, porque o tempo inteiro eu vibro o quê? Vibro numa frequência de medo, raiva, descontentamento, ou então alegria, dou risada, mas sempre estou nesse vai e vem. Né? Então o fato de julgar, que provoca um sentimento positivo ou negativo, alimenta o movimento do pêndulo. O Eckhart Tolle nos traz essa reflexão para dizer assim, não somos mais do que isso. Aí eu fico pensando, puxa, mas se eu não tenho uma opinião, eu vou ser omisso? O fato de eu não poder dizer claramente assim, não, eu não concordo porque isso é ruim para... Né? Estou emitindo uma opinião
proveniente de um julgamento que alimentou o meu ciclo e tal. E ele coloca a seguinte questão: o fato está aí presente, a inflação está aí, você gosta ou não gosta? O político roubou, já é um fato, está aí, você gosta ou não gosta? Então o fato de você se indignar com isso só está fazendo mal a você, alimentando o teu ciclo. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, e é um assunto delicado. Muito delicado. À medida que você estava falando, eu estava enxergando aqui é importante, quando a gente fala de densidade de energia, né, uma coisa mais baixa, mais alta, se você imaginar que uma pedra tem átomos e moléculas num estado concentrado e rígido, é denso. O ar que respiramos é um pouco mais sutil. É denso, porém em movimento. Em movimento, sim. E a luz, por exemplo, é mais sutil do que o ar que respiramos e a pedra. Quando a gente está falando que a nossa energia fica mais densa ou mais baixa, é como se nós cristalizássemos, né? Exatamente. Virássemos pedra, que no fundo é o elemento básico de sustentação da matéria. A matéria tal qual nos vemos existe porque é uma vibração numa densidade um pouco menor. O problema que eu acho que nós nos deparamos à medida que a gente foi discutindo esse assunto é que a gente tem percebido que o fator julgamento, toda vez que eu julgo um fato, que é o oposto do que o Eckhart Tolle fala, né? Ele fala exatamente para você não julgar, e é importante falar também que não julgar não significa você ser apático à vida. Não. Né? Não é apatia frente à vida. Quando ele fala não julgar, o que ele está colocando, e com muita propriedade, é que é engraçado, quando eu falo assim, ó, o político X que é bandido vai voltar a se reeleger. Aquele desgraçado, aquele pilantra, aquele não sei o que, aquele... Então, olha o volume de adjetivos e palavrões que eu vou usar com propriedade, mas eu estou usando de uma maneira até raivosa, indignada, já me fez com que a minha energia descesse e se cristalizasse. Sim, você está vibrando numa frequência baixa. E quanto mais baixa a frequência, mais distante eu fico da minha consciência, que é elevada. Perfeitamente. Este é o problema. Aí o segundo problema que nós nos deparamos é de onde vem esse julgamento? Desde quando eu julgo? Nós citamos aqui, inclusive, o exemplo dos desenhos, né? Desenho animado, e pegamos até a Disney como referência. É interessante, todo mundo já viu o desenho da Disney, e se você observar com atenção, todos os desenhos existe um padrão de julgamento forte que é colocado na criança desde que nasce. O exemplo disso é o bullying, que hoje nós chamamos de bullying, né? Uhum. Que é o que a gente tinha dito, é o orelhudo, é o que tem o pé grande, é o que tem a mão torta. E é engraçado que os personagens eles acabam expressando essas características e acabam até virando motivo de referência. É o mesmo que se chama alguém de pateta, né, como nós tínhamos dito. Pateta, ou então o cara sacana, né? Ou o cara sacana. O Pica-Pau era o maior sacana da paróquia. Exatamente. Né? Esse é um mecanismo social. Né? Então, é interessante que a sociedade não se... como é que eu enxergo esse ponto? É como se fosse uma teia que permeia a vida. Essa teia, ela zela pela manutenção da existência da sociedade. Da mesma forma que a minha consciência zela para a manutenção da minha vida individual, a sociedade, que é o nosso conjunto, zela pela existência da sociedade entre nós para que a vida individual continue. Se isso é um fato, tudo que está dentro da sociedade vai retroalimentar a própria sociedade. Então todas as referências infantis do que é bom, correto e justo vem já é infantil, mas ela vem desde criança, você já vai martelando aquilo para que o adulto replique aquilo que faz a sociedade existir. Claro. E o fato de eu achar que o político bandido vai se reeleger, ele é safado, pilantra e etc., é um mecanismo interno da própria sociedade que vai me continuar fazendo com que eu me mantenha denso. Isso que você falou é óbvio. Você foi na feira, viu que o tomate subiu, dobrou o preço,
Vai gerar indignação? Não, só não compra o tomate. Então, este seria o que o Eckhart Tolle coloca, você estando no estado presente, né? Quando você está centrado com a consciência superior, porque o fato de você ficar indignado porque o tomate subiu não vai mudar nada. Nada. Absolutamente nada. Até só porque o indignado vai lá e compra. Exatamente. Quem não né? pode comprar, não compra. Exatamente. Quem não pode comprar, não compra. O cara que pode comprar, ele vocifera, esperneia, mas vai lá e compra. Vai lá e compra. Né? Então, estamos alimentando o ciclo negativo. Inclusive, quem não pode comprar fica resignado e nem fala no assunto. Nesse aspecto, eu trago um outro mestre como exemplo, o Gandhi. O Gandhi lutou contra o status quo que oprimia a Índia. Sim. Né? Mas ele não julgava, mas também não aceitava. Então, o fato de você aceitar, entre aspas, não significa você se conformar. Significa você simplesmente observar que um fato que está ali, que não vai mudar, e a partir do fato, o que você pode fazer. Então, observa e age. O agir é não comprar o tomate. Né? Desculpa, a gente tem um problema que eu vou voltar no ponto aí. Eu julgo o tempo inteiro. Então, é isso que estamos falando. Por que julgamos? Porque é um mecanismo automático do nosso ego. Né? Nós já sabemos, já estudamos isso. O ego sempre precisa ter um contraponto para ele se manter vivo. Né? Voltando à questão da carruagem, né? Nós temos o cavalo, que é o emocional, o cocheiro, que é o mental. Eles dois compõem, né? A egoidade, compõem a memória consciente e inconsciente. Ela já é cultura nossa. Para ela estar viva, ela tem que estar o tempo inteiro apontando o defeito. Sim. Então, você pode ver, fica parada numa esquina olhando as pessoas passarem. Daqui a pouco tua cabeça tá, pô, esse aí tá gordo, né? Olha do jeito que se veste essa mulher, né? Pô, olha o shortinho dessa outra. Né? E você fala, meu, mas quem tá trazendo esses pensamentos à minha cabeça? Eu não quero pensar isso. Eu sou mais do que isso. Aí vem, esteja presente. Na hora que você traz tua consciência, e esse é o grande exercício, né? Traz tua consciência para estar presente e só observa. Observa as pessoas. Porque assim como eu estou, essa egoidade está observando e julgando, eu posso observar e perceber, por exemplo, o grau de alegria ou o grau de tristeza que está no rosto da pessoa. E tem uma coisa que também é importante, que a gente não pode esquecer, que normalmente a gente costuma usar referências negativas para aquilo que eu não posso. Por exemplo, comprar o tomate. Uhum. Puxa, né? Eu vou ficar numa situação consternada, difícil, vou reclamar, etc. Mas o fato de eu também poder comprar muito tomate é um problema. Significa que eu estou preso numa outra ponta dessa história. Muitas vezes a minha alienação social, porque eu tenho uma condição favorável, me prende tanto quanto se eu não tivesse condição. Então observa que o nosso objeto aqui não é o tomate em si, mas é a relação que eu estabeleço com a minha realidade. Isso. Então, eu colocaria o grande desafio, né, de você substituir o julgamento pela observação e a seguir a avaliação. Ou seja, a avaliação de qual é essa realidade para eu poder me posicionar ou atuar. E não simplesmente me omitir ou aceitar pacificamente comprando o tomate. Sim. Porque eu posso então, ok, não vou julgar, mas vou lá e pago. Sim. Né? Eu tô simplesmente fazendo vista grossa de um fato que está acontecendo, né?
que é perverso. Então, não se trata disso. Não se trata de você observar e aceitar e simplesmente fica por isso. É você observar, avaliar e daí você atua frente à situação real que não vai mudar pelo teu julgamento. Percebe? Bom, isso é o grande exercício. É extremamente complexo. Porque aí vem aquela questão que eu já te falava agora há pouco. Sou incapaz neste momento de pensar, eu dentro desta nova lógica de posicionamento frente à vida, o que farei se alguém me pergunta em uma reunião social, qual é a tua opinião sobre a situação X? Nesse momento eu não sei. Veja, é tão complexa a situação que a gente não sabe como será, como deve ser o comportamento nosso e nessa nova realidade de você simplesmente observar, né, avaliar e agir. Estão tão acostumados ao ciclo do julgamento que neste momento a gente não consegue vislumbrar como devemos nos comportar nesse novo ambiente, nessa nova cultura, porque é uma cultura nova. É você se desvestir de todo um passado de vida, desde criança. Julgar, ter opinião. Nós temos que ter opinião para tudo. Você já pensou? Sim. O cara que não tem opinião é um babaca. E o que tem é culto. E o que tem é culto. Nossa, o cara sabe de tudo. O cara sabe de tudo. Né? Não. É complexo. Realmente olha, é criar uma nova era de comportamental. É criar uma nova cultura que eu não consigo imaginá-la como é. Eu acho que aos poucos a gente vai ter que começar a explorar esse comportamento de você observar, avaliar, agir com coisas simples, como o tomate, por exemplo. Pô, fui comprar o tomate, dobrou de preço, eu não xingar, eu observar, dobrou de preço. Semana passada custava 10, agora está 20. Ok, não vou comprar tomate. Simples assim. Acho que a gente precisa começar a praticar pelo simples, para ver, né? Porque aí o ato seguinte vai ser, alguém vai ter, você viu o preço do tomate? Eu vi. E aí, o que você fez? Só não comprei tomate. Sem xingar. Percebe? Sem falar, olha, desgraçado do supermercado que... Percebe? Aí tem uma engrenagem que é pequena, delicada e que a gente presta pouca atenção, que é o conhecimento. Né? O conhecimento. O conhecimento de fato nos liberta. Em absolutamente todos os níveis. Se você compreende de fato a situação, conhece ela profundamente, não só da boca para fora, a sua postura muda frente ao fato. E essa mudança de postura já denuncia o seu sucesso. Porque você não vai ficar preso a esse vínculo de te atrair tão para baixo, de deixar você tão denso diariamente. É claro que a gente vai ser assim, porque nós estamos encarnados, então enquanto estivermos aqui, não há como. Ou é muito difícil não ser como. Haverá coisa que você vai conseguir entender, conhecer, haverá coisa que você nunca vai conhecer. Por exemplo, dentro desse exemplo do tomate, o quanto o supermercado está metendo a mão. Sim. Né? O preço do tomate aumentou porque a gasolina aumentou, porque o transporte aumentou, aumentou essa análise, né? Mas, na verdade, são conjecturas, porque você não sabe a composição exata do dobro do preço do tomate. Será que é dobro mesmo? Ou será que é só 50% e os caras já, né? Por conta da inflação futura, o cara já aumentou o preço. Claro. Né? Ou então, simplesmente porque choveu, a falta de tomate e quem produziu um pouquinho de tomate simplesmente colocou o dobro do preço. Né? Percebe?
tem tantas variáveis que nem sempre você consegue chegar a entender o fenômeno que está por trás. Né? E aí você fica à mercê. Né? Você fala assim, o conhecimento é libertador? Sim, é. Mas nem sempre você vai ter acesso à informação. Não, eu acho que você saber por que aumentou ou não é nem isso que eu estou chamando de conhecimento. É compreender de fato o mecanismo. Compreender que nós vamos julgar, e o julgamento é quase intrínseco, nefasto, mas é intrínseco, e que eu devo estar presente para que ele não se manifeste com tanta força e não me traga para baixo. Perfeito. O tomate ou não, no fundo é o conhecer-te a ti mesmo, né? É compreender internamente os nossos processos, compreender e ter, eu creio que uma pequena noção de quem de fato somos. Quem de fato você é. Aí a gente tem que citar aquela escala da consciência do Dr. Hawkins, né? Que vai de 0 a 1000 pontos. Né? Esse 0 a 1000 pontos, 1000 pontos ele coloca um Cristo a nível de um avatar. Né? E a sociedade beirando 150, mas cada vez que a gente, aliás, a gente flutua, não é que a gente sempre está numa frequência, né? Quando a gente está nesse julgamento e xingando e tal, você vai lá para 70 pontos, 30 pontos, dependendo de quanto denso você, quanta raiva, quanto, né, você vai lá para baixo. Então, só estamos nos fazendo mal a nós mesmos. Esse é o ponto que você está colocando. Sim. O fato de conhecer o mecanismo, que alimentar esse mecanismo de julgamento e desse sentimento ruim, estou indo para baixo, já seria o suficiente para não fazê-lo. Né? O fato assim, eu sei que fumar faz mal, então por que eu vou fumar? Sim. Né? Esse é o ponto. E esse capítulo último que a gente leu, que nos levou a tudo isso aqui, né? Que é o capítulo chamado Consciência, o caminho para escapar do sofrimento. Ou seja, o fato de você estar presente, com a consciência de estar presente, é libertador para você romper esse ciclo. Né? Para você estar acima dessa cultura reinante hoje, local, que é julgar, que é criticar o tempo inteiro, né? E simplesmente ficamos presos uma vida inteira. Ficamos presos nesse ciclo de alegria, né, e tristeza. Alegria e tristeza. Se tiver churrasco, eu dou risada. Se não tiver arroz e feijão, eu choro, né? Exatamente. O tempo inteiro, né? Exatamente isso. Acho que é isso.